Olá, bem-vindo à disciplina de Comunicação Baseada em Algoritmos. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Então, essa aula trata do módulo 1, Cultura e Sociedade, da unidade 2, Lógica Algorítmica. Então, antes da gente entrar no conteúdo, vamos relembrar um pouco sobre a questão de cultura e sociedade. Então, nós começamos discutindo sobre como os avanços tecnológicos fizeram com que a nossa sociedade passasse por transformações, né? Então, nós partimos lá de uma questão que era mais coletiva, que era baseada em médias e tudo mais, e passamos a algo mais individualizado, informações mais individualizadas, tratamento mais específico, enfim, a gente sai de um contexto mais geral e entra em algo específico. E aí algo que foi dito não de forma muito direta, mas que foi comentado dentro desse conceito, é justamente a aquisição dessa informação e a transformação dessa informação em conhecimento. Então, nós temos os dados, daí desses dados a gente transforma eles em alguma informação útil, e dessa informação a gente parte para o conhecimento. Só que para fazer tudo isso, a gente precisa usar algo que na computação é chamado de algoritmo. Então, quando a gente usa esse algoritmo, a gente consegue transformar essa informação em conhecimento e tudo mais. E aí vem o questionamento, né? O que é o algoritmo e o que eu entendo como lógica algorítmica, né? Então, eu tenho o algoritmo, que é algo, e eu tenho a lógica algorítmica, que é um outro ponto. Então, o objetivo da aula hoje é a gente entender essa lógica algorítmica. Então, quando a gente olha para um algoritmo, o que a gente entende sobre ele, né? Então, o que é um algoritmo? Então, vamos pensar aqui numa atividade que para nós ela é corriqueira. Então, eu quero, por exemplo, trocar uma lâmpada. Então, quando eu quero trocar uma lâmpada, eu simplesmente verifico se a lâmpada está acendendo ou não, e aí eu troco a lâmpada. É algo bem simples e bem comum dentro do cotidiano de um ser humano, por exemplo. Agora, se eu for pensar nessa atividade que ela é simples, corriqueira, pensando nela de uma forma um pouco mais sistematizada, então como que seria uma possível rotina, né, de passos para que eu consiga fazer a troca dessa lâmpada? Então, o primeiro ponto é verificar se a lâmpada funciona ou não. Então, a lâmpada funciona? Então, não está funcionando. E eu vou ver o seguinte, a lâmpada está plugada? Se ela não está plugada, então eu vou lá e plugo a lâmpada. O bulbo da lâmpada queimou, ou uma lâmpada de LED, lá está com um LEDzinho queimado, enfim. Se ela está trocada, se ela está queimada, perdão, então eu vou lá e troco, né, o bulbo, ou troco a lâmpada, enfim. Caso contrário, né, se esse bulbo não está queimado, mas ainda assim a lâmpada não acende, eu vou lá e compro uma nova lâmpada. Então, o que num contexto um pouco mais humano, ele é algo simples, né? Eu ligo, se não ligou, eu vou lá e compro uma nova, por exemplo. Quando eu estou pensando em uma lógica algorítmica, o que eu estou fazendo? Eu estou sistematizando uma série de passos para que eu possa repetir esses passos, independente de qual pessoa seja ali para fazer essa troca dessa lâmpada. Ou seja, esse pensamento, essa lógica algorítmica, ela vai fazer o que então? Ela vai me dar roteiros que podem ser seguidos por qualquer pessoa. Tá? Poxa, professor, legal, eu tenho aqui essa rotina, por exemplo, para fazer uma troca de lâmpada. Mas será que isso serve, que essa sequência serve só para isso, por exemplo, né? Só para essa atividade que é um pouco mais simples? Então, vamos olhar aqui um outro aspecto, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, o algoritmo do Instagram. Então, o que eu tenho dentro do Instagram de informações, né? Então, vamos partir para esse ponto primeiro. Então, eu tenho as curtidas, eu tenho os comentários, eu tenho os compartilhamentos, né? A quantidade de compartilhamentos, tenho o tempo de visualização de determinada informação, de determinada foto e tudo mais. Então, o que esse algoritmo do Instagram ele vai fazer? Ele vai sistematizar essas informações, né? Ele vai pegar todo esse conjunto de informações e ele vai verificar quais são os posts de relevância. E aí, dentro dessa postagem de relevância, é que o Instagram, por exemplo, ele parte para o modelo econômico dele, né? Então,
Por exemplo, eu vejo lá uma pessoa que tem vários posts que tem muitas curtidas, né? Ela tem uma quantidade muito grande de curtidas. Então, essa pessoa é uma pessoa que eu posso dar mais atenção, por exemplo, porque ela vai fazer com que as pessoas fiquem mais presas ao meu aplicativo. Ou seja, as pessoas vão ter um tempo de uso maior porque aquela pessoa produz coisas ou produz informações de interesse para um conjunto de pessoas. Então, o que esse algoritmo do Instagram tem que fazer, né? Qual que seria a atividade dele, então? Fazer esses relacionamentos entre curtidas, comentários, compartilhamentos e tempo de visualização de uma forma sistematizada, onde todas as pessoas, né, todos os usuários do Instagram, que esse algoritmo então possa pegar a informação que é gerada, colocar no algoritmo, para o algoritmo fazer os cálculos, né, sobre essas informações, para verificar quem possui uma pontuação maior ou uma pontuação menor. Então, conforme essa pontuação aumenta, opa, então aqui eu tenho um influenciador, porque esse influenciador tem uma pontuação mais alta. E o que leva essa pontuação mais alta? Justamente as informações mais básicas que são fornecidas pela aplicação, né? Então, vejam, existe uma sistematização dentro do Instagram para que ele possa, dentro do conjunto de informações que ele próprio gera, verificar quais são as pontuações maiores ou menores. Poxa, professor, ainda não está muito claro. Eu consigo começar a entender, mas ainda não está muito claro como que funciona isso. Então, vamos ver aqui como que funciona de fato, né, um algoritmo. Então, o que é um algoritmo de fato, né? Então, um algoritmo, ele é um conjunto de etapas para executar uma tarefa. Então, toda e qualquer tarefa, independente se é uma tarefa mais corriqueira ou se é uma tarefa mais especializada, se eu consigo fazer uma sistematização dessas etapas, eu consigo colocar um algoritmo em cima. Opa, então, agora eu começo a aumentar aí a quantidade de coisas, né, a quantidade de áreas que podem ser utilizadas com uma noção de algoritmo. Então, vamos pegar aqui como exemplo um algoritmo para escovar os dentes. Então, o que eu preciso fazer para escovar os dentes? Primeiro, eu preciso abrir o tubo de pasta dental. Segundo, pegar a escova de dentes. Terceiro, aplicar a quantidade necessária de dentifrício ali ou de creme dental, né, na minha escova. Aí eu faço a movimentação durante alguns segundos, realizo o enxágue bucal, limpo a minha escova, fecho o tubo e aí eu consegui realizar o meu algoritmo ali de escovação de dentes. Então, note que eu consegui sistematizar algo que é uma atividade corriqueira, né? Uma atividade simples do dia a dia. Agora, imagine se eu consigo ficar fazendo um monitoramento dessa atividade, e aí eu quero saber, por exemplo, quanto tempo, em média, um indivíduo leva movimentando a escova. Então, eu vejo lá como cada indivíduo, o tempo que cada indivíduo leva para fazer essa movimentação da escova, e aí eu chego num ponto onde eu tenho informação, eu tenho um conjunto de informação sobre os indivíduos, né, o tempo que eles levam, e aí eu consigo, por exemplo, relacionar doenças causadas na gengiva em relação à quantidade de tempo que a pessoa ficou escovando os dentes. Então, digamos que alguém ficou escovando o dente lá durante 30 minutos. E aí essa pessoa apresenta vários problemas de gengiva. Então, eu consigo relacionar dentro ali de um conjunto de informações que aquele problema de gengiva pode ter sido causado por uma quantidade excessiva de tempo de movimentação de escova. Então, eu saio de um domínio de informação simples, que era até então não muito conhecida, e trago agora para o domínio de informação. Então, veja, toda e qualquer atividade que eu consiga sistematizar, que eu consiga colocar um conjunto de indivíduos ou um conjunto de processos, um conjunto de pessoas, onde a atividade ela é sistematizada, eu consigo, a partir de uma informação, extrair um conhecimento. E isso, como sociedade, ele é muito interessante, porque se eu consigo fazer essa sistematização e eu consigo gerar essa informação, eu consigo produzir conhecimento que vai fazer com que eu tenha novos sistemas ou novas formas de abordagem sobre determinados temas, que eu consiga identificar novas doenças ou possíveis doenças, ou seja,
A gente abre um leque de oportunidades aqui, porque a gente começa a olhar o quê? A informação. Então, a gente acaba vendo que, dentro desse domínio de lógica algorítmica, de algoritmos e tudo mais, a parte mais interessante são os dados, que são as informações que são geradas ali dentro da sistematização que a gente está buscando. Então, dentro do nosso cotidiano, né, dentro da nossa vida diária, o que a gente utiliza ou o que pode ser sistematizado dentro desse domínio de algoritmo ou de lógica algorítmica, tá? Então, rotina de transporte, ônibus, metrô, uso de GPS para determinar rotas. Então, compras online, algoritmos criptográficos, serviços de entrega e otimização de rotas. Então, dentro desse conjunto aqui de atividades da nossa vida diária, vamos imaginar algo bem complexo de ser feito, que é o quê? Eu moro em uma cidade grande e aí eu preciso, dentro de um dia útil, visitar 3 lugares que são lugares que me consomem tempo. Então eu preciso ir ao banco, fazer alguma atividade que eu só posso fazer lá na agência. Aí do banco eu preciso ir ao mercado, então eu preciso fazer alguma atividade que é só lá no mercado, que eu só consigo fazer lá, e eu preciso ir ao médico. Então eu tenho 3 atividades e dentro desse conjunto de atividades, os lugares onde eu preciso ir, o banco, o mercado e o consultório médico, eles ficam em lugares distintos, eles ficam em lugares distantes. Então, como que eu faria, por exemplo, para otimizar essa minha rota, para que eu possa, por exemplo, ou gastar menos tempo, ou se eu estou fazendo uso de algum transporte de aplicativo, para que eu consiga economizar algum dinheiro, né, economizar recursos, e que eu consiga, dentro do meu tempo que foi disposto para aquilo, que eu consiga cumprir essas atividades. Então, note que os transportes, né, essa rotina de transportes de ônibus, metrô e tudo mais, elas possuem informações já pré-definidas. Então, por exemplo, qual é o horário que determinado ônibus passa? Metrô, mesma coisa. Qual é o horário que esse metrô passa? Nós temos também as rotas. Então, quais são as rotas desses ônibus? Quais são as rotas desses metrôs? E eu tenho uma outra informação que é justamente o que eu preciso cumprir, que é banco, mercado e consultório médico. Então, note que dentro desse conjunto de informações, esse conjunto de atividades que eu tenho para fazer, se eu consigo sistematizar, ou seja, se eu olhar para o meu tempo e olhar para as atividades que eu tenho que fazer e pensar o seguinte, bom, consultório médico, ele demora mais e tem um tempo restrito. Já o banco demora mais e tem um tempo restrito. O mercado, eu posso demorar um pouco menos e o tempo do mercado, o tempo que esse mercado fica aberto, né, que ele fica disponível, é maior. Então, veja que dentro desse cenário, né, dentro desse meu problema aqui, de otimizar uma determinada atividade, eu poderia colocar como prioridade a ida ao banco ou ao médico, como prioridades altas, e aí como prioridade baixa, ir ao mercado. E aí vem um outro problema. Dentro das prioridades altas, ou seja, ir ao banco ou ir ao consultório médico, qual que seria a atividade que eu precisaria ir primeiro? Então, e por que eu faria isso, né? Então, notem que, se a gente pensar de forma mais humanizada, não, eu preciso ir em 3 lugares, então eu vou no lugar que estiver mais próximo. Então, talvez o lugar mais próximo seja o mercado. Mas dentro de uma lógica, dentro de uma sistematização, o mercado seria o último. Então, vejam que existe uma diferença muito grande entre a lógica humana, então o que eu vou fazer, né, e a forma como eu vou fazer, e a lógica algorítmica, que ela é sistematizada. Então, em uma, eu uso a minha sensibilidade. Falo assim, não, eu vou ao mercado porque é o que está mais perto, é o que está mais fácil, é o que vai ser mais legal, enfim. Eu tenho algum critério para fazer isso, que é um critério pessoal. Quando eu olho para a lógica algorítmica, eu vou ir ao médico, por exemplo, porque é a atividade que vai me consumir mais tempo e é o lugar mais longe. Então, como eu tenho uma janela temporal restrita, o ideal, o mais indicado é que eu vá ao médico primeiro. Então, aí eu começo a olhar que existem diferenças significativas entre algo sistêmico e algo impulsivo. Então, pegando essa linha, né, de sistêmico ou impulsivo, a gente parte para a precisão desses algoritmos, então. Então, a diferença entre algoritmos humanos e algoritmos em computadores é o seguinte:
O meu algoritmo humano, ele vai ter critérios que são critérios mais de sensações mesmo, né? De, por exemplo, eu vou ao mercado porque é o que vai me trazer um conforto maior, uma alegria maior, ou que eu vou conseguir gastar meu tempo de forma mais tranquila. Enfim, eu tenho algum critério que ele não é um critério objetivo, ele é um critério mais pessoal. Enquanto que esses algoritmos de computadores, né, esse algoritmo para o computador, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar qual é o melhor, né, qual a melhor situação ou qual a melhor atividade dentro de um conjunto de pesos ou de um conjunto de critérios já definidos. Então, isso é uma diferença muito grande se a gente for pensar, né, na forma como as coisas acontecem. E um outro ponto que é bem interessante a gente pensar é que é o seguinte: por que da sistematização? Né? Então, tudo bem, eu sistematizo porque eu quero que seja aplicado para um conjunto de pessoas, ou um conjunto de processos, um conjunto de qualquer coisa que eu esteja analisando ali, de forma um pouco mais geral, para ver o específico. Então, eu quero saber como, por exemplo, um conjunto de pessoas se organizam frente a problemas de rotas, por exemplo. Agora, se eu olhar para o computador e a forma como eu faço esse algoritmo, como que eu descrevo esse algoritmo para ele, eu tenho que entender o seguinte: o computador, ele é como se fosse uma pessoa literal. Então, se eu chegar para ele e falar assim, compre uma lâmpada, ele vai lá e vai realizar uma atividade que seria uma atividade relacionada a comprar uma lâmpada. Então, se eu falo para ele, acenda a luz, ele vai tentar acender a luz. Então, o computador, ele não gera a sequência de passos que nós geramos de forma intuitiva. Como ele não faz isso, eu preciso falar para ele quais são os passos desde o inicial, ou seja, teste se a lâmpada está funcionando ou não. Se a lâmpada não está funcionando, verifique se ela está bem encaixada ou se ela tem se ela está queimada ou se ela tem algum problema. Se ela tiver mal encaixada ou se ela tiver algum problema e ainda assim não ligar, aí sim compre a lâmpada. Então, note que o computador, quando a gente está passando esse algoritmo para ele, a gente precisa fazer exatamente a descrição de todos os passos, desde o inicial até o final. E isso é algo que nós não somos condicionados a fazer. Por que nós não somos condicionados a fazer isso? Porque a nossa lógica, né, a lógica humana, ela meio que prevê isso de forma transparente para a gente. Então, se eu ligo a luz ali e não funciona, eu sei que ou está mal encaixado, ou tem algo queimado, e que eu preciso ou encaixar a lâmpada ou comprar uma nova. Então, isso já acontece de forma automatizada no nosso cérebro. Para o computador, isso não acontece. Então, eu preciso, de fato, fazer essa transcrição para ele do que ele precisa fazer passo a passo. Isso quer dizer que o algoritmo do Instagram, alguém precisou em algum momento olhar como é a sistematização das informações que são geradas pelo Instagram para que essas informações gerem conhecimento. Ah, não, eu quero saber, por exemplo, uma ação de marketing. Então, eu quero fazer uma ação lá para venda de aspirador de pó. Então, como eu faria para, primeiro, verificar quais são as quantidades de aspiradores comprados, os modelos, as potências, os tamanhos, enfim, pegar uma série de informações sobre aspiradores de pó e aí dentro dessas informações trazer o conhecimento, ou seja, visualizar o que é mais interessante para o usuário, ou seja, o que o usuário, o comprador ali de aspirador de pó, o que ele busca, e aí dentro do que ele busca, eu vou promover a minha ação. E isso serve para uma série de outras coisas, tá? Então, com vendas é assim, com consultas médicas pode ser feito assim, com construção civil pode ser feito assim, com a produção de conteúdo digital, conteúdo de mídia, podcasts, ou seja, eu olho para o nicho que eu estou buscando, né, para o meu público-alvo, e eu verifico o seguinte: dentro desse público-alvo, o que é de interesse? E aí, com base nesse interesse, é que eu vou produzir o meu conteúdo. Então, note que para eu conseguir chegar nesse conhecimento, eu precisei sistematizar as informações.
E esse é o ponto importante dentro dessa máxima de comunicação ou de lógica algorítmica. E aí, olhando, né, para todas essas questões e tal, como que a gente chega nesse estado, nesse estado da arte, né? Como que a gente chega nesse ponto de maturidade entre conseguir sistematizar informações para chegar em conhecimento? Então, o primeiro ponto é a internet. Então, a internet, ela é um espaço de geração de conteúdo sem um filtro específico, ou seja, você pode achar na internet várias informações sobre várias coisas que vão desde política, religião, até mesmo venda de produtos, insumos e afins. Então, dado esse conjunto de informações, o que a gente acaba tendo, então? Exploração comercial, expansão além das instituições militares e de universidades, porque a internet ela surgiu com um propósito mais acadêmico, né? Ou seja, de ligar instituições para fazer troca de informações e tudo mais. Hoje, a gente vive num momento onde nós temos a web 2.0, nós temos redes sociais online, nós temos dispositivos móveis, as nossas transações bancárias, a maior parte delas ocorre via aplicativo, nós temos aplicativos de mobilidade, e uma série de outras aplicações e outras formas de obtenção de informação que fazem com que essa construção de novas aplicações, que essa obtenção de informação, que ela seja facilitada, porque existe um meio facilitador. E esse meio facilitador é justamente a internet. Então, ela consegue fazer essa promoção da informação, que antes ficava isolada, né? Ela ficava num conjunto restrito, para um conjunto restrito de pessoas, e agora ela expande, né? Fazendo com que quem tem interesse nessa informação consiga obter ela de forma um pouco mais fácil. Então, essa informação, né, e o uso dela. Então, hoje, a gente pode ter o quê, né? A gente pode ter internet para ativismo político, a gente pode ter internet sendo utilizada para comércio, a gente pode ter a internet sendo utilizada para divulgação, a gente pode ter a internet sendo utilizada para troca de informação, né, para utilização de multimídia, para o próprio entretenimento. Então, a gente tem um leque muito grande de utilização da internet. Então, essa internet, ela também é capaz, né, de dar voz a segmentos sociais que até então não tinham voz. Então, a gente olha todo todo esse conjunto, né, de informações, essa gama de informações que a internet dá, e além disso, a gente parte para um outro ponto, que é um ponto um pouco mais social, que é justamente chegar num público que até então a gente não conseguia chegar antigamente, né? Então, a gente começa a dar voz a essas pessoas, e aí quando a gente fala em dar voz a essas pessoas, a gente está olhando lá, por exemplo, o seguinte, tá, tudo bem, eu quero fazer uma campanha lá de venda de aspirador de pó. Até então, eu conseguia alcançar a classe A e B. Agora eu consigo alcançar a classe C e D. Ou seja, em que momento, né, eu consegui olhar esse público? Eu consegui olhar esse público porque eu, em algum momento ali, explorando a informação que é gerada, eu vejo que, opa, peraí, tem público C e D que consome esse tipo de produto também. Então, se esse público também consome, eu vou fazer ações de promoção para esse público também. Ou seja, eu começo a trazer informações, eu começo a trazer conhecimento para todo mundo. Então, isso faz com que essa difusão de informação ela seja ampliada e ela chegue em lugares que ela não chegava até então. Então, com isso, a gente entra num outro ponto, que é justamente as questões mais de movimentos, né? Então, manifestações políticas, movimentos sociais, notícias falsificadas, desinformação, então, fake news, né? O avanço aí dessa circulação massiva de informação que não é uma informação verdadeira. Então, vejam que a gente tem, dentro desse conjunto ali, né, de sistematização de informação, de vendas, de troca de conhecimento, de publicações online, enfim, a gente tem uma série de coisas ali que são voltadas, né, para a parte um pouco mais comercial, mas a gente também tem questões que são mais voltadas para a parte política,
né? Então, essas manifestações políticas, sociais e tudo mais, e questões relacionadas com informações falsas. Então, essas informações falsas, elas sempre existiram, tá? Elas não são um fenômeno ali que acontece por causa da internet propriamente dita, mas elas até então eram transmitidas com nichos um pouco mais fechados, né? Então hoje a gente sai desses nichos um pouco mais fechados e tem uma abrangência maior, porque de fato a internet ela traz muitas coisas boas, ela traz uma difusão de informação que ela é ampla, que ela consegue alcançar várias pessoas. Da mesma forma que isso tem um lado positivo, ela também tem um lado negativo. Dentro dessa questão, né, do lado positivo ou negativo, o que a gente tem que começar a se atentar, então? A gente precisa começar a se atentar ao letramento técnico-midiático. Então, o que é esse letramento técnico-midiático? Eu tenho a informação, eu possuo essa informação, eu gero conhecimento, só que esse conhecimento, ele precisa ser um conhecimento válido e útil. Porque se eu pego essa informação e gero um conhecimento que ele não é um conhecimento verdadeiro, que ele não é um conhecimento que vai ser útil para a sociedade e tudo mais, eu acabo criando problemas, eu acabo criando barreiras dentro do que para mim seria bom. Então, imagine o seguinte, lá em 1990, alguém chegava para mim e falava assim, olha, não compre cápsulas de café de máquina, porque essas cápsulas de café em máquina, elas causam câncer. Então, eu ficaria um pouco receoso de comprar café em cápsula, porque alguém falou que esse café em cápsula causa câncer. Veja que essa pode ser uma informação verdadeira ou pode ser uma informação falsa. Então, talvez a pessoa que falou que esse café em cápsula causa algum tipo de doença é justamente um produtor de café que vende só café embalado, que ele não trabalha com cápsula. E isso é um problema, de fato, porque ele está fazendo uso dessa informação de forma a gerar uma ausência de conhecimento, né? Ou seja, a gente volta ali para a questão das fake news. O cara está colocando uma informação que ela não é verdadeira. Agora, se eu trago isso para o domínio da internet, eu coloco uma abrangência muito grande nessa informação de cápsulas de café causam algum tipo de doença. Então, para a gente mitigar isso, o que precisa? Então, a gente precisa de uma educação digital, crítica principalmente, ou seja, a gente entender que nem sempre a informação ela vai ser usada com o nosso propósito exatamente para o que a gente quer, né? Ela vai trazer exatamente o que a gente quer ouvir. Então, às vezes, eu vou fazer uma busca lá e vou descobrir que café em cápsula ele é muito saudável. Então, aquela informação que eu queria que fosse verdade, ela não é verdade. Então, ela é uma informação falsa e isso vai conduzir a uma série de problemas, a uma série de questionamentos que, se ninguém tivesse difundido, não aconteceria. Então, esse letramento ele é muito importante, tá? E ele traz o quê? Uma formação cidadã, crítica e, principalmente, observando as potencialidades e os riscos da tecnologia, que precisa ser levado em consideração, tá? Isso é muito importante no nosso contexto atual, porque, de novo, da mesma forma que nós podemos gerar conteúdo de muita boa qualidade, a gente pode gerar conteúdo que vai prejudicar alguém ou um grupo de pessoas. E isso não é interessante no momento que a gente vive. Tá? Então, a gente tem que sempre buscar informações, insumos, que façam com que o que eu estou gerando de informação, o que eu estou gerando de conhecimento, que as minhas sistematizações, elas sejam corretas, tá? E isso só vai acontecer se a gente, de fato, né, quem está gerando ali informação, que está gerando conhecimento, agir de forma cidadã, crítica e observando principalmente essas potencialidades e esses riscos que a tecnologia pode trazer para a gente. Então, dentro aí desse domínio de informações falsas, né, elas sempre ocorreram, tá? Elas não são algo novo. Então, a ampliação dessas informações falsas, elas podem causar problemas tanto para quem produz quanto para quem consome a informação. Possibilidade muito facilitada na era digital. Então, hoje os meios de comunicação fazem com que essa informação ela chegue em lugares que ela não chegaria anteriormente. O controle dessa informação é muito difícil, porque
nem sempre uma informação ela é de fato falsa na sua integridade, né? Então, às vezes eu só coloco a perspectiva que me interessa, e a perspectiva que me interessa, num contexto um pouco mais geral, ela é falsa de fato. Então, isso é importante também. E esses algoritmos para propagação de fake news, eles usam a mesma lógica dos algoritmos que são utilizados para propósito geral ou para produção de conhecimento e tudo mais. Então, veja, a mesma ferramenta que me provê benefícios, ou seja, que pode maximizar minhas vendas, que pode melhorar a forma como eu faço uma consulta médica, a forma de melhorar ali os projetos de construção civil e tudo mais. Então, esses mesmos algoritmos são os algoritmos que são utilizados para fazer a propagação de informações falsas. Então, a mesma ferramenta que eu uso para coisas boas, eu posso utilizar para coisas ruins. E isso faz, então, com que eu precise ter essa questão ética muito forte na hora que eu estiver utilizando esses dados. Então, eles podem ser tendenciosos? Podem, mas eu posso fazer com que eles não sejam. E isso é muito importante quando a gente está falando nessa questão de lógica algorítmica, de comunicação baseada em algoritmo. Por quê? Porque a gente quer que, como sociedade, as coisas evoluam. E para elas evoluírem, a gente precisa ter esses conceitos bem fortes, bem firmes com a gente quando a gente está desenvolvendo qualquer insumo aí com base em informação. Então, as referências utilizadas para essa aula são essas. A aula da unidade 2 foi essa. Muito obrigado e bons estudos.